Queridos e queridas, vamos lá. Né? Vamos para na parte das somas, né, dos nossos vetores. Né? E temos duas regras que são, pelo que eu vi aqui, que são as que podem ser usadas. Né? Que são as regras do triângulo, né, da adição vetorial, que vai se transformar meio que um triângulo, né? A regra do triângulo para a adição vetorial e a regra do paralelogramo para a adição vetorial. Então vamos lá. Partindo que eu tenha dois vetores, beleza? E eles estão partindo do mesmo ponto. Né? Então eu tenho aqui o pontinho bonitinho, né? E eu tenho um vetorzinho que ele está vindo daqui para cá, né? Que eu vou chamar ele de vetorzinho V, porque sim, beleza? E eu tenho outro vetorzinho, né, um ângulo de 90 graus, vamos fazer bonitinho, fica quase 90 graus, né? E eu vou chamar esse outro vetorzinho aqui de V, se deve chamar PQRSTUVW, beleza? E um outro vetorzinho W bonitinho aqui, tá bom? Eles não estão exatamente em 90 graus, eu vou colocar esse vetorzinho aqui, esse Vzinho mais assim, mais Ezinho, né? Mais meio tortinho aqui, né? Se eu conseguir desenhar mais ou menos uma reta, né? Ai, feliz. Aqui, pronto. Fica mais ou menos desse jeito. E este daqui é o meu V, beleza? E eu tenho aqui o meu outro bendito. Veja que ele saiu mais reto do que o outro, né? E aqui eu tenho o meu W. Por quê? Porque sim, é V e W e já era. Tá bom? Agora vamos tratar primeiro pela regra do parallelogram. Então, se nós traçarmos, isso daqui teria mesmo um quadrado, não teria tanto problema, né? Se nós traçarmos um paralelo deste V aqui, né? Vamos dizer que seja o mesmo ângulo, tá bom? Aqui, nesse bendito, tá? Fica mais ou menos aqui. E eu tratar um paralelo do meu W aqui. Beleza? Aí, a junção deste bendito, tá bom? Eu vou ter uma determinada linha, vamos dizer assim, não exatamente uma linha, eu vou ter um vetor, porque afinal de contas eu tenho uma direção, eu tenho uma magnitude, eu tenho uma... Ah, caraca, eu sempre esqueço. Magnitude, direção e sentido. Eu vou ter este daqui, que no fim das contas eu vou ter aqui no meu paralelogramo, né? Se eu conseguir fazer esses dois, né? Eu vou ter aqui no fim das contas a minha reta, tá bom? Então a soma do V e a soma do V com o W, né? Então eu vou ter a soma do V mais o W, tá bom? Aí vai resultar neste outro vetor aqui, que eu vou chamar ele de x. Porque sim, simples assim, tá bom? Eu vou ter aqui o meu x, tá bom? Que é o resultado dele. O x nada mais é do que a soma do v mais o w. Isso a gente está tratando do paralelogramo, tá bom? Então eu tenho o meu vetor w, que ele está indo para lá. Eu tenho o meu vetor v, que está indo para cima, tá bom? Aí eu faço o quê? Eu traço um paralelo do meu v no ponto final do... Ou traço um paralelo do meu W no ponto final do V e eu traço um paralelo do meu V no ponto final do W. Quando juntar essas duas linhas, né, essas duas linhas do meu paralelo, aí eu vou ter o bendito da soma dos meus dois resultados, tá bom? E no tratando da regra do triângulo, né, nada mais é do que, por exemplo, eu tenho o meu V, eu tenho o meu vetor V, beleza? Tenho aqui o meu vetor V. Logo depois, quando cheguei no meu vetor V, no final do meu vetor V, eu aplico o meu vetor W, beleza? E no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado, né, que eu vou chamar de vetor X. E vai manter o mesmo sentido também, né? Mesmo sentido, não exatamente, né? Porque afinal de contas eu tenho essas duas forças sendo exercidas, né? No meu alguma coisa ao qual está tendo essas duas forças sendo exercidas, tá bom? Quando eu digo, eu estou dizendo força, tá bom, galera? Porque na minha cabeça, na minha pelo menos, fica mais interessante imaginar que alguma coisa está se locomovendo em um plano. Neste caso, nós estamos tratando de um plano, não estamos tratando do espaço.
tá bom? Plano, 2D, espaço, 3D, porque para mim fica mais interessante. Né? Não sei se vocês já jogaram aquele joguinho que é de curly, né? Que você tem tipo parece umas panelas, não sei, que você empurra esses benditos, né? E tem que ficar em um determinado canto, né? Para você poder ganhar determinados pontos. Aí chega um outro infeliz e joga a panela dele também, bate na tua e empurra, né? E tem uns carinha que fica lá jogando, tipo tirando, sei lá, deixando mais liso, diminuindo o atrito do gelo, aumentando o atrito do gelo, não sei, né? Que é para empurrar e fazer de um jeito bem bonitinho, tá bom? Só que imagina que eu tenho essa força ao qual ela vai exercer e ela vai ir como se fosse no espaço. Por enquanto a gente não está tratando de um ponto final e um ponto. A gente está tratando só do ponto inicial. Então ela vai se locomover até determinado ponto. E logo depois disso, chega em um outro, vai ter uma porrada nela, né? E ela vai se locomover até determinado, até um outro lugar, né? Vamos tratar no 2D, né? Já que vocês estão vendo aqui. Então ela vai vir daqui para cá e quando chega aqui tem a porradinha. Ela vai subir. Beleza? Quando a gente está tratando de duas forças sendo exercidas ao mesmo tempo, né? Então no fim das contas eu vou ter o quê? Eu vou ter a força ao qual eu empurrei a minha pedrinha e a outra é, sei lá, o vento que está tendo. Então eu empurrei em uma determinada direção, o vento está empurrando em outra, né? Não contra, tá somando essas duas forças, né? Então no fim das contas eu vou ter uma translação que é diagonal. Quando a gente está vendo num paralelogramo ou estamos vendo em uma forma de triângulo, por exemplo, né? Simplesmente nós estamos tendo uma abstração de como é que aquela partícula, como é que aquela coisa se locomoveu no espaço. Tá? Se locomoveu, eu estou tratando simplesmente de locomoção, né? Porque afinal de contas tem aqueles 3 pontos, né? Que é a direção, o sentido e a magnitude. Então, no fim das contas, está se locomovendo dentro de um determinado espaço. Tá bom? Então, uma outra coisa que nós podemos imaginar também, né? Para ficar um pouco mais bonitinho. Imaginemos que temos um tabuleiro, né? Então tem aqui, eu vou dividir em mais 2, beleza? Simples assim. Aqui tem um branco, aqui tem outro branco, aqui tem outro branco, aqui tem outro branco. Por quê? Porque sim, dane-se. Né? Eu vou colocar só mais um só para ficar mais legalzinho. Né? Então eu tenho aqui um outro tabuleiro, né? Aqui um branco, aqui um branco, que é um preto. É isso daí, tá bom? Esse é o tabuleiro super, hiper, mega legal do jogo, seja lá o que for. Quando a gente está pensando em um triângulo, né? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma determinada peça, ela vai se locomover uma casa para a direita, 2 casas para cima. Veja que eu tenho uma magnitude que é uma, né? Então, quantas casas que serão locomovidas, neste caso somente será uma, está indo para a direita, e quantas casas ele vai para cima. Então, eu tenho uma direção, eu tenho uma direção e um sentido, né? Ele vai 2 casas para cima. Então, no fim das contas, eu posso ter uma pedrinha que está aqui, né? Uma peça que está aqui. Eu vou colocar uma outra cor, né? Porque essa cor aí é meia zoadinha. Ela está aqui, iniciou aqui, então ela vai uma casa para a direita e logo depois disso ela vai 2 casas para cima. Veja que no fim das contas eu poderia simplesmente só pegar a peça e arrastar ela lá para cima, né? Para esta casa, né? Que no fim das contas é a direção ao qual ela qual que é o traslado dela, da onde que ela foi, né? Qual que é o ponto A, qual que é o ponto B, vamos dizer assim. É exatamente esta casa aqui para esta casa. Uma última característica, só que eu gostaria de falar, qual que é a diferença se a minha peça, vamos dizer assim, vir daqui para cá e daqui para cá, ou se ela vier daqui para cá e daqui para cá. Veja que é a mesma magnitude, estamos tratando de 2 vetores, tá bom? Então, no fim das contas, esse daqui é o ponto inicial, esse daqui é o ponto final, né? No fim das contas, ele vai ter ele vai ter se locomovido pelo mesmo canto, né? Isso estamos tratando de uma soma, não que ele vai exatamente fazer esse movimento
lateral, né? Ele vai fazer esse ângulo de 90 graus aqui, mas ele vai se locomover a partir do, vamos dizer assim, 45, né? Ele vai partir dessa diagonal, né? Mas numa questão de soma, qual que é a diferença de eu somar V com W e na ordem, né? Eu ter uma ordem de somatória e somar W com V? Não faz diferença nenhuma, né? Então tanto faz eu somar V com W, né? V mais W é a mesma coisa que W mais V, tá bom? Então, às vezes eu erro na setinha, tá? Mas no fim das contas eu quero simplesmente só dizer que é uma soma entre essas duas, tá bom? No fim das contas eu vou ter o ponto A até o ponto B, né? Eu vou ter essa locomoção, né? Eu vou ter essa locomoção entre esses pontos, beleza? Mas tanto faz a ordem da somatória. No fim das contas ele vai chegar no final do mesmo jeito, tá bom? A única coisa que só muda só é como que nós fazemos o cálculo. Beleza? Por enquanto não tem número nenhum, tá? Estamos tratando simplesmente só do conceito da coisa. Beleza? Se tiver faltando alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem que se eu souber eu também respondo. Se tiver alguma coisa errada, inclusive, por favor, comentem nos comentários, tá bom? Deixem nos comentários que é para eu poder me corrigir também, que eu estou aprendendo com vocês também. Beleza? Beijos na bunda, até mais!